quero saudar, em primeiro lugar, o plenário. Juiz de Fora, sábado, 11h10, e vocês realmente são brilhantes, porque só advogado apaixonado pelo direito faz isso que vocês estão fazendo. Parabéns, viu? Parabéns. Bom, meus cumprimentos, então, rápidos à mesa, meu queridíssimo Marco Antônio Oliveira Freitas Marquim, o querido Alex Santana, Andréa, Helder, excelente professor, o Joel, meu querido amigo de tanto tempo, a Adriana, pela brilhante palestra que nos apresentou, e a ministra Adelaide, com quem sempre estamos nos encontrando às terças e quartas-feiras, nas sessões. Nas sessões. Queridos, a doutora Adriana, eu acho que ela quase esgotou tudo, só não falou dos honorários, porque também, né? A procuradora falar dos honorários, nós iríamos vetar. Mas é exatamente isso. Tudo, parabéns, de forma mais perfeita possível, Adriana. O discurso foi esse. Falta de onerosidade, litigância sem risco, advogados irresponsáveis, nós não estamos incluídos nessa categoria. As facilidades, fizeram esse discurso, o Brasil é campeão de reclamação trabalhista, mas ninguém disse que o Brasil é campeão de inadimplência. Ninguém disse que, nesse volume fantástico, segundo o CNJ, 56% das ações discute verbas rescisórias. Inacreditável. O advogado tem de entrar na justiça para cobrar verbas rescisórias. Isso é inacreditável. Há uma irresponsabilidade, sim, mas não é a nossa de estar pedindo as verbas rescisórias de quem não as recebeu, mas de quem não as pagou. Essa lei 13.467, ela alterou 372 dispositivos dentro da CLT, sem considerar a alteração na 8.112, 6.019, etc. Alterar na CLT, ela alterou 67 artigos, 153 parágrafos, 122 incisos, 5 alíneas. Revogar, ela revogou 7 artigos, 14 parágrafos, 2 incisos e 2 alíneas. Amigos, isso não é uma reforma. Isso é um outro código. Para vocês terem ideia, o Código de Defesa do Consumidor, que é importantíssimo, tem 119 artigos. Nós alteramos 372. O Código Florestal tem 84. O Código Eleitoral, 383. Então, não se fez uma reforma. Quando algumas pessoas usam a expressão deforma, não é no sentido pejorativo, de zombar, é no sentido de que houve uma deformação principiológica do direito do trabalho. O que se desejou, o que se pretendeu, foi dar ao direito do trabalho outra conceituação, desprezando o que está na Constituição de valorização do direito social. Nós não podemos equiparar, sob nenhuma hipótese, a defesa dos direitos sociais, direitos e garantias fundamentais, o direito do trabalho está lá na Constituição assim, com direitos patrimoniais. Quem tem uma Ferrari e a recebeu com algum defeito, tem todo o direito do mundo de brigar para receber a sua Ferrari certa. Tem mesmo. Não é por ser proprietário de uma Ferrari que ele não tenha. Mas ele pode discutir isso no juízo arbitral, não se fala tanto em privatização. Ele pode discutir isso no juízo arbitral. Déficit que eu tive na desvalorização das ações porque alguém disse que o aço ia subir, ia descer. Isso é importante? Deve ser. Para os detentores de ações, deve ser importante. Mas ele pode discutir isso numa justiça privada, recuperar a sua perda porque alguém teve uma informação privilegiada. Mas isso não posso comparar. Isto, embora seja valoroso, sejam direitos,
com a disputa de direitos sociais, que tem outra formatação, e uma formatação de civilidade. O que se busca é dar cunho de civilidade aos seres humanos. Então, os projetos, as ideias são outras, e têm que ser outras, e não podem ser iguais nesse sentido. E aí os honorários? O presidente Fabrício me pediu que eu especificamente examinasse o acesso da justiça pelo lado dos honorários advocatícios. Eu espero não apanhar de vocês aqui dentro. Não posso. Vou anunciar a minha idade para não obter agressões. O que eu quero dizer? O advogado é um facilitador da defesa dos direitos e garantias sociais e fundamentais. Ele é aquele que viabiliza, é aquele que constrói, que tem de construir o direito e requerer esse direito e convencer pelo direito. Nunca deveremos admitir a hipótese de nós sermos obstáculo, obstrução ao acesso à justiça. Nos impuseram esse encargo, obviamente, pelo que disse aqui a doutora Adriana, a tal da falta de onerosidade, litigância sem risco. E aí criaram esta figura dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. E nós temos que estar muitíssimo preocupados, nós, todos os que advogam só para empregados, os que advogam só para empregadores e os que advogam para os dois. Afetará a todos indistintamente. Logo que saiu a lei, há pouco instante eu estava falando com o doutor Adriano sobre isso, um advogado que só faz empregador, ele até disse que não sabe, se um dia um empregado for procurar, ele não sabe como atende, não sei como atender, eu digo, dê bom dia, boa tarde, resolve, pelo menos, por educação. Está numa casa, do ministro Adelaide conhece, está numa casa poderosíssima no Lago Sul, a parte mais cara de Brasília, uma equipe enorme de advogados e de funcionários, de estagiários, etc. Não vou dizer o que ele disse, que não posso dizer aqui no plenário, dizendo, vocês agora se danaram, hein? Disse, se inclua. Porque se nós não ajuizarmos ações, você não terá defesa para fazer. Ele já despediu. Ele já despediu o ministro Adelaide 8 advogados, um é muito nossa amiga, de Vossa Excelência também, vários trabalhadores já estão pensando em sair do Lago Sul, porque ele não vai dar conta de pagar. Nós precisamos ter cuidado. São duas posições. Uma, para que a gente não perca a nossa função social de advogado. Então, nós não podemos perder a função social de advogado. Então, temos de construir alguma coisa para que nós, advogados, não sejamos obstáculo de acesso à justiça. E, de outro lado, nós podemos olhar isso também corporativamente. Eu fiz, e vamos ver agora se eu passo, né? Custas, sempre tiveram ingressos. É bonita a história de custas. Se alguém um dia quiser examinar a história das custas, é curiosíssimo. Elas ingressam no ordenamento jurídico para obstar, para criar uma dificuldade de acesso à justiça, e eram divididas. Na época, os cartórios eram dentro, não existiam as secretarias, os cartórios, o notário que dava certidão de citação, emissão de ações, etc., etc., ele se dividiu nas custas, e o Estado precisou dessas custas para poder pagar os notários e os cartórios. Esse vício de notário, até hoje, o Código de Processo Civil de 2015 fala em cartórios, fala em notários, embora já não tenha mais dentro do fórum, são as secretarias e os serventuários. Os honorários aparecem no Código de 73, mas ele aparece como das despesas e das multas. A ideia foi a de
criar um custo para o processo, de maneira a desestimular o acesso. Custas, despesas, custas e multas. E estão lá os honorários que não nos pertenciam. Pertencia à parte. Quem resolve isso é a Lei 8.906, nosso Estatuto. No artigo 23, estabelece com definitividade que os honorários pertencem ao advogado. E nem poderia mais, naquele momento, ser diferente, porque seria impossível, já com os serventuários concursados, dividir os honorários, que em tese são nossos, com serventuários e juízes. Então, sim, a Lei 8.906 estabelece: os de arbitramento e os de sucumbência pertencem ao advogado. O Código de 2015, claro, já estabelece isso, evidentemente, nem poderia ser diferente. Mas vejam onde é que os nossos honorários aparecem. Na seção 3, das despesas, embora agora já ponha vírgula, dos honorários e das multas. Mas nós não conseguimos, pelo efeito histórico, sair dali. Continuamos com esse conceito. As despesas abrangem custos e atos do processo, indenização de viagem, etc., etc., etc. E a 8.906, então, diz quais são os nossos honorários. São lá os convencionados, deixa eu ver se é certo isso aqui. Os convencionados, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência. Os convencionados nós chamamos de contratuais. Obrigado. E 5 minutos. 5 minutos de honorário. Os convencionados são os contratuais. Os de arbitramento judicial, obviamente, ou quando não tem a contratação, ou quando o juiz é indefinido, o pedido não há uma forma concreta de estabelecer os honorários. E o sucumbência é esse que todos nós conhecemos. E que alguém pode estar dizendo aí, mas há um quarto tipo de honorários. Sim, a Constituição Federal assumiu o dever de prestar assistência ao necessitado. Está no artigo 5º de 74, está no artigo 134 da Constituição Federal, quando fala sobre a Defensoria Pública. Ou seja, é um direito subjetivo, é um dever do Estado, um direito subjetivo público do cidadão, para que ele tenha acesso à justiça. O que a legislação faz? Ela delega esse poder de assistência para a Ordem dos Advogados. Então, na 8.906, está no parágrafo 1º do artigo 22, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelos conselhos estaduais, pelos conselhos seccionais da Ordem, e pagos pelo Estado. O advogado tem direito aos honorários, esses são os honorários assistenciais. E quanto a justiça de trabalho? A legislação delegou essa competência, essa faculdade, aliás, para os sindicatos, na Lei 5584, que diz no artigo 14, na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária que se refere à Lei 1060 será prestada pelo sindicato da categoria profissional a que pertenceu o trabalhador. A assistência tem, na Justiça do Trabalho, uma total diferença das demais. A assistência, não estou falando de gratuidade, que é diferente. Quem recebe assistência, naturalmente, vai ter gratuidade. Quem recebe gratuidade, não necessariamente está assistido. Isso é diferente, nós temos que ter isso em mente. Fixa o que é que ela vai atender. Aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, isso aí vai dar 1.800, uma conta muito redonda, ficando assegurado igual benefício. Qual benefício? Assistência ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio. Ok, nós estamos falando de assistência. A assistência no seu trabalho está exclusivamente fixada pela 5584. A Lei 1060, que ela se refere, foi revogada pelo CPC de 2015 nos dispositivos que falava da assistência e da gratuidade.
Queridos, ministro Adelaide e doutora Cláudia, a Lei 13.467 não tem uma só palavra a respeito da assistência. Ela fala da gratuidade. Essa diferenciação para nós é fundamental, porque nós, eu vou repetir, não podemos diferenciar, não podemos não diferenciar a assistência do necessitado, da gratuidade daquele que pode até ser, circunstancialmente, ele esteja em dificuldade. E a lei se refere apenas àquele que tem dificuldade. No caso da assistência judiciária, pelo sindicato, os honorários pertencem, essa é uma exceção, pertence ao sindicato. Qual foi a fundamentação disto? Era para os sindicatos se prepararem, terem departamentos jurídicos com qualidade para pagar o advogado, para pagar uma estrutura, para pagar programas, etc., etc. Claro que o advogado receberá, mas receberá em acordo que mantenha com o sindicato. Vejam na 13.467, eu tenho de correr. Está lá, 5% a 15%, esse 15% não estava em lugar nenhum, estava na Lei 1060 e ficou colado na vida da advocacia trabalhista, está aí na 13.467. Quem incidirá sobre a liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Queridos, isso aqui é uma informação positiva. Os 5% a 15% haverá de ser calculado sobre algo materializável. Há uma conta positiva que sairá de um local para outro local, de uma pessoa para outra pessoa, e os honorários serão calculados sobre esse valor. Nunca ouvi dizer que quem perde a ação ganha dinheiro. Se bem que... Mas não tem como calcular, não há de se fazer uma conta, como se está pretendendo, se fazer uma conta sobre o que a pessoa perdeu, quanto custaria o que a pessoa perdeu, para se fazer um cálculo de 5% a 15%. Isso não está na lei. Ao contrário, no parágrafo 1º, dizem os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública, e olhem, e nas ações em que a parte estiver assistida. Essa é a única vez que essa expressão aparece na 13.467. Quando a parte estiver assistida. Então, a parte assistida, ela vai ter direito, o advogado vai ter direito aos honorários sucumbenciais e, claro, vai discutir com o sindicato a sua cota de honorários assistenciais. Isso está assegurado pela lei. Eu vou passar para 3 sugestões que eu quero fazer, porque eu gosto de obedecer o tempo e, pelo visto, já passei até um pouco. Gratuidade. Vejam todos vocês que a lei concedeu de forma divertidíssima a todos e poderosos empregadores. Por exemplo, ela deu gratuidade no depósito recursal. E, segundo a Seu Trabalho, o depósito recursal resolve em torno de 70% das ações no Seu Trabalho. Gratuidade total. E para quem? A gratuidade vem para empresas em liquidação extrajudicial e vem para as empresas em liquidação extrajudicial. Teve, no ano 2016, 1.860 pedidos, entre eles OAS, Oi, a Oi está em recuperação judicial, a Lumine está em recuperação judicial. Em todos esses, há uma gratuidade do depósito recursal. Entidades filantrópicas, OAB, quem sabe, a OAB seria... enfim, eu quero apresentar a vocês, para concluir, três propostas. A
A primeira delas, deve ser aplicado no seu trabalho a súmula 326 do STJ. O que é essa súmula 326 do STJ? Ela diz que não, a sucumbência é do pedido e não da quantificação do pedido. Ou seja, quem pede dano moral de R$50 mil e o juiz, por algum motivo, defere 20, não sucumbiu. Súmula 326 do STJ. Quem pede 4 horas extras e a testemunha faltou, não sei o que, foram 2, ele não sucumbiu em 2. Porque a sucumbência é do pedido e não da quantificação do pedido. Segunda proposta. A aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015, que se refere à sucumbência em parte mínima do pedido. Isso, na justiça comum, é absolutamente tranquilo. Você pede horas extras e repercussão em fundo de garantia e descanso semanal remunerado, o juiz não defere sobre descanso semanal remunerado, você não sucumbiu naquele pedido. E a terceira proposta é um pouco mais complicada, mas eu vou fazer e vou correr para fazê-la. Os honorários de sucumbência estão no artigo 791, caput da Lei 13.467. Ou seja, o cálculo de 5% a 15% haverá de incidir sobre a conta, sobre o valor atualizado, enfim. E os honorários do autor, se houver? Ele está no parágrafo 2º, que como não há nada positivo para o juiz incidir o percentual, o juiz vai arbitrar, que está no parágrafo 1º do artigo 791 da Lei 13.467 e está no nosso estatuto. Então, seria por arbitramento, que aí ele vai ver o comportamento da defesa, o convencimento da defesa, a dificuldade da defesa e vai estabelecer uma cota de honorários. Faço essas 3 propostas para o plenário. Eu tenho realmente que terminar, que eu já recebi o cartão vermelho, já estou além da prorrogação, e quero dizer a vocês que realmente o que nos mantém e deve nos manter é essa esperança. A que se referia a Mia Couto, por exemplo, ele uma vez estava entrevistando portugueses e ele perguntou, sente que sua vida está a melhorar? E o português respondeu, sim, sinto, está a melhorar muito mal. Como a gente trabalha. Muito obrigado, espero contribuir.